Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. E aquele cavalo que estava martelando aqui desde o último vídeo continua martelando. Se sair barulho de fundo, não posso fazer nada porque esse é o horário que eu tenho para gravar aqui. Tem um assunto em pauta aí, do qual vocês já devem ter ouvido falar, muito provavelmente, que é essa questão do projeto do Escola Sem Partido, que tem ganhado aí, né, espaço. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre esse projeto, que me parece um tanto problemático. Não em sua intenção, não em sua motivação, mas sim no meio prático, no meio efetivo, vai ser utilizado supostamente para remediar um problema existente. A motivação da escola sem partido, o próprio nome ele já é autossugestivo, ele quer dizer que uma escola não deve ser palanque político, né? Não deve se resumir a escola a uma mera caixa de ressonância de ideais de um determinado partido, ou seja, não deve ser o simples eco de uma ideologia qualquer, mas sim que a educação seja um tanto livre, seja formadora de pessoas intelectualmente autônomas, capazes de pensar por si só e não ficarem subjugadas às rédeas de uma determinada ideologia e tal. Do ponto de vista real, nós temos um problema de fato em curso no Brasil, no nosso sistema educacional, em parte decorrente sim disso, de doutrinação ideológica da mais descarada possível. No caso específico, nós temos essa doutrinação revolucionária, essa doutrinação de esquerda, nesse modelo educacional que eles chamam de socioconstrutivista, que predispõe o sujeito, o indivíduo, o incentiva à crítica pela crítica, mas não necessariamente faz com que as pessoas entendam aquilo que elas estão criticando. E esse modelo, ele é um descarte de toda a educação clássica. A educação clássica baseada no domínio dos fundamentos primevos, nos fundamentos mais elementares da construção de todo o conhecimento. Ou seja, o domínio da gramática, o domínio da retórica, o domínio da lógica, que são ferramentas fundamentais para qualquer pessoa que queira ser intelectualmente autônoma. Não é possível pensar por si só se você não for capaz de, primeiro, interpretar o que os outros estão dizendo, sem que você consiga passar os argumentos que lhe são postos por um crivo lógico, passar isso por uma validação lógica, e sem que você consiga montar, estruturar os seus próprios argumentos, para que então você consiga aí sim ter uma visão crítica de tudo ao seu redor, conforme esse modelo da educação clássica. Então, o modelo que nós vivemos é completamente catastrófico, nós vemos os resultados disso no nosso cotidiano, nos testes de educação mundo afora, nos resultados profissionais das pessoas que são formadas por essa educação, na vida intelectual do país que está num estado, passou nos últimos 20, 30 anos num estado de miséria absoluta, mas de um modo geral, então nós passamos por esse problema. Eu mesmo sou testemunha disso, eu me lembro dos meus livros de história, da época do ginásio, que hoje em dia não chama ginásio, acho que chama, eu não sei como chama na verdade, ensino fundamental, acho que é a grade inteira agora. E o livro de história que nós usávamos lá, eu lembro de uma cena muito clara, uma ilustração, não sei qual era o assunto, que eles resolveram falar lá de capitalismo e comunismo, de capitalismo e socialismo. Então eles mostravam uma ilustração de um desenhozinho de um empresário, né, uma caricatura do empresário com uma cartola, um terno preto com um chicote assim, batendo nas costas dos trabalhadores encolhidos, com cara de choro, aquela coisa maldita. E a legenda dizendo, ó, esse é o modelo capitalista, um modelo de exploração, um modelo de tirania e tal. Enquanto do lado nós tínhamos lá uma outra ilustração mostrando, esse aqui é o socialismo, e mostravam as pessoas felizes, assim, num estado assim de bem-estar, todas satisfeitas, toda uma situação de muita riqueza, aquela coisa toda. Bom, naturalmente que isso é uma palhaçada. A outra cena que eu me lembro é de uma professora que eu tinha, uma vez um aluno perguntou, professora, por que quando troca a aula, tem um intervalo, toca essa sirene, né? Aquele pé. Por que simplesmente não dá o horário, entra um professor, sai o outro? Por que tem que ter esse barulho chato aí? Eis que a professora responde que aquele barulho era para já ir nos acostumando, para quando nós fôssemos trabalhar nas fábricas, teria uma sirene parecida para indicar o nosso horário de almoço. E que aquilo então é para a gente já ir se acostumando, para quando nós fôssemos explorados pelos capitalistas. Quer dizer, é de um lunatismo tão grande. Então, quer dizer, realmente existe muito problema, existe uma tendência de toda a bibliografia ser pautada em autores ou marxistas ou que não ferem o marxismo, né? Aqueles autores que são neutros, não agridem o marxismo de nenhuma forma, não agridem ideias revolucionárias. Você então não tem uma superfície de contraste, você não consegue ter as ideias realmente antagônicas para a pessoa ter uma margem maior de opções, né, para o avanço dos seus estudos. E acontece muito desses professores doutrinadores, que de fato existem, não venha dizer que não existe, porque existe isso. Então, muitas vezes eles se aproveitam exatamente da juventude desses alunos. São alunos que têm 13, 14, 15 anos, às vezes está entrando no ensino médio, tem 15, 16 anos, lá ainda não tem muita referência, não teve muito tempo de vida, não teve muito tempo de reflexão. E às vezes essas pessoas, elas até estão achando errado aquilo que elas estão ouvindo. Elas estão vendo aquele professor falando de socialismo, falando de tudo que é causa revolucionária,
e elas estão com aquela sensação no seu íntimo de que, pô, isso aí que ele está falando não faz sentido. Mas esse aluno ainda não tem a capacidade argumentativa, não tem uma base para destronar o professor desse trono de patifaria que ele monta para si mesmo. Muitas vezes impõem essas coisas para os alunos até de forma discriminatória. Expõem o aluno ao ridículo, tentam menosprezá-lo, diminuí-lo perante os colegas, né, perseguem o aluno de muitas formas, ou seja, através das notas, ou seja, colocando rótulos no aluno, chamando ele de racista, de burguês, de reacionário, ou o que quer que seja. E então a gente de fato tem um problema real, que é essa questão dos alunos serem inseridos num modelo educacional que não preza por aquilo que de fato constitui uma verdadeira formação intelectual de um indivíduo e prezam pela revolução em si mesma. Isso, além de gerar uma inépcia mental no sujeito, uma confusão, uma neblina de ideias e toda essa catástrofe que nós vemos atualmente em curso, isso, além de tudo, incita o aluno a ser agressivo, incita a violência, incita as reações emotivas e acaloradas aos problemas do dia a dia e não às soluções racionais, porque o aluno não foi preparado para racionalizar qualquer coisa que seja. Então a questão que se coloca é o seguinte: esse sistema, modelo socioconstrutivista vigente, ele é sim utilizado para fins partidários, para fins ideológicos, e não promove de forma alguma qualquer favorecimento para a emancipação intelectual do indivíduo, para que ele pense com as suas próprias ideias. Isso é uma coisa que pode ser tanto pensada, pode ser estratégica, ou pode ser uma mera coincidência, mas é mais fácil pensar que tenha sido, de fato, algo jamais bem estruturado. Por algum acaso, essa mesma emancipação intelectual é o que faz com que a pessoa identifique os erros mais grotescos das insanidades revolucionárias que nós ouvimos por aí. A começar pelo próprio marxismo, por exemplo. O marxismo, ele é ilógico. Então faz todo sentido que você não estimule no indivíduo o exercício da lógica, o entendimento da funcionalidade, do rigor lógico e daí por diante. E quando eu digo ilógico aqui, não é um mero adjetivo retórico, um xingamento para diminuir o marxismo. Não é. Eu estou falando isso sob uma perspectiva literal. O marxismo, de fato, é ilógico. Ele fere os princípios da lógica, do princípio de identidade, o princípio do terceiro excluído, o princípio da não contradição e daí por diante. Diante de todos esses cenários, surge esse movimento do Escola Sem Partido, que tem essa proposta, essa intenção, que é bastante razoável, é bastante interessante. Tem um nome que já traz uma ideia de que a escola não seja um palanque político, mas sim de formação intelectual do indivíduo, o que também é interessante, mas o que eles apresentam como proposta para isso é um tanto perigoso. Por quê? Eles querem, através de uma lei, impor essa tal dessa isenção no ensino e criminalizar todo tipo de imposição ideológica nas escolas. Essa proposta de legislar em favor dessa causa acabará sendo usada mais cedo ou mais tarde contra o próprio propósito da coisa. O que eu quero dizer? O sujeito, hoje em dia, ele não pode fugir para uma alternativa de outra educação, porque toda educação está centralizada nas mãos do Estado. Seja através da educação estatal, das escolas estatais, das universidades estatais, ou o controle indireto das escolas privadas através do conteúdo que deve ser passado nessas escolas. Mesmo as escolas privadas, que deveriam ter a autonomia completa do conteúdo que eles passam para os seus alunos, eles acabam tendo que se adequar ao conteúdo centralizado lá do Ministério da Educação, porque essas pessoas que vão sair dessas escolas particulares, elas vão precisar fazer provas, por exemplo, o Enem, que tem todo o conteúdo definido pelo Estado. Então, as mesmas bobagens, as mesmas idiotices que o Estado promove na escola estatal, a escola privada tem que ensinar também, porque senão esse sujeito vai sair de lá sem a capacidade de fazer as provas estatais. Então, não tem flexibilidade, existe uma rigidez por conta desse centralismo. E quando você impõe uma lei para que você combata essa doutrinação ideológica, você está colocando ainda mais poder nas mãos do Estado. A princípio, você pode ter a ideia, a intenção de fato combater a doutrinação de esquerda nas escolas, mas amanhã ou mais tarde essa mesma lei pode ser utilizada para combater manifestações da chamada direita nas escolas. Então, de repente, um professor quer impor disciplina na sala de aula. Ele manda o aluno ficar quieto, por exemplo, porque o aluno está fazendo bagunça. Vai lá o aluno e fala: você está querendo impor em mim a sua ideologia de que seja necessária disciplina no modelo educacional. Isso é uma coisa retrógrada, uma coisa conservadora. Então você está cometendo um crime, né? Por exemplo. Então um professor que queira expor ideias que tenha maior afeição a ideias liberais, a ideias conservadoras ou qualquer outro tipo de coisa que não seja convergente com esse espírito revolucionário marxista, em especial, esse sujeito também poderá ser acusado, poderá ser criminalizado. Então é uma ferramenta que vai ser utilizada mais cedo ou mais tarde também contra esses próprios indivíduos. E a ideia do cerceamento pela força dessas informações não me parece necessariamente também uma boa ideia. A única maneira que me parece possível, viável, é de fato uma descentralização do modelo educacional. É a possibilidade da flexibilização das grades curriculares de cada escola, conforme os seus interesses,
E isso, por sua vez, vai refletir os interesses da sociedade. O que isso quer dizer? Se o sujeito tem duas escolas, vamos supor aqui dos caras, duas escolas privadas. Uma que vai seguir um modelo de educação clássica, que ensina o sujeito português, matemática, história, geografia, ciências mais rígidas como um todo, que vai cobrar do indivíduo coerência, argumentação lógica e todas essas coisas. E tem uma outra escola que vai ensinar o menino a segurar a piroca do amigo, a bolar baseado, a se drogar em sala de aula, vai ter professores analfabetos, professores criminosos, e deixa que os pais escolham qual que eles vão colocar o filho deles. Não tenho dúvida que qualquer pai, claro que sempre vai ter um ou outro idiota que vai escolher a segunda opção, mas qualquer pai que de fato queira contribuir com a formação intelectual do filho vai colocar na primeira opção, não tem a menor dúvida disso. Dessa forma, já há um incentivo natural para uma maior seleção do conteúdo que vai ser apresentado nas escolas e, ao mesmo tempo, você tem possibilidades, você tem a liberdade para que os pais, que são aqueles mais interessados na educação dos filhos, ou do próprio aluno, que também é outro interessado na sua própria educação, eventualmente, né, não sempre, às vezes ele está lá mais por obrigação, mas enfim. Com essa maior flexibilização, você dá a liberdade de que eles escolham diferentes linhas de educação. Isso por si só já é uma vantagem em relação ao modelo atual. Seja no ensino mais básico, seja no ensino médio, seja no ensino superior. Essa descentralização já carrega algumas virtudes. E não é isso que eu vejo num projeto de centralização de mais decisões na mão do poder estatal de decidir o que é isenção, o que não, até onde você pode falar uma coisa ou não, até onde vai o limite do que é uma ideologia ou do que é simples apresentação de um fato histórico, de um contexto histórico, de uma corrente de pensamento filosófica ou qualquer coisa que seja, certo? Então, de fato um problema existe, de fato a ideia inicial de uma escola sem partido, nesse sentido de alternativas, é uma boa ideia, de fato é uma boa ideia, surge como uma resposta a um problema real brasileiro? Surge. Só que a proposta em si de criminalizar as chamadas ideologias pode ser subvertida contra a própria causa inicial. Então, eu não sei se eu vejo assim com bons olhos.